Eu não dei boa noite antes, estou agora. E antes de eu chamar aqui os convidados dessa noite para trazer a mensagem, quero saber se alguém está visitando a gente hoje especialmente, primeira, segunda vez que você vem aqui. Temos alguém visitando? Ah, sim, ali. Eu não estou chegando direito, mas tem uma pessoa. 2, 3. O pessoal que estiver ali pertinho pode dar um abraço. Vocês são muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês. É uma alegria recebê-los. E é uma alegria também receber a Douglas e a Leila. Queridíssimos amigos. Uma salva de palmas para eles, gente. Vieram com muito carinho, com muita disposição. A Leila está prestes a dar luz à Aurora. Já está... O quê? Já passou do prazo, né? Não, a partir já pode nascer a qualquer já momento. pode nascer a qualquer momento. Então, eles vieram mesmo assim e com muita alegria. Eu quero orar por eles e quero que você ore comigo, pela Leila também, por esse momento. Daqui a pouco vai acontecer o primeiro filho, imagino que deve gerar sei lá, uma ansiedade boa, né? Mas que o Senhor possa dirigir a vida de vocês e abençoar desde já a Aurora, tá bom? Senhor, muito obrigado pela vida desse casal tão precioso, amigos nossos, Senhor. Gente que se dispõe de todo o coração a tomar parte na Tua obra, Jesus, a pregar o Teu Evangelho, a abençoar as nossas vidas através das ministrações que eles fazem. Nós queremos realmente louvar o Teu nome pela vida deles, te agradecer pela Aurora que está a caminho, essa vidinha tão preciosa, Pai, desde já abençoamos, Pai. Queremos entregar nas Tuas mãos o parto, tudo que vai acontecer nos próximos dias, que seja tudo guiado pelo Senhor, dá paz, tranquilidade ao coração do Douglas, da Leila, Senhor, que haja realmente a bênção do Teu Espírito Santo sobre eles, sobre o lar deles, em nome de Jesus. E que o Senhor esteja conosco agora também nessa conversa, nesse momento de palavra, nos ensinando, nos edificando através da vida deles. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fiquem à vontade. O pessoal da produção, é melhor botar essa cadeira para cá ou deixar ela ali mesmo? No meio, né? Deixa eu só ligar assim. Oi. E já fico tensa, gente. Já vim tensa. Fui negociando com ele, tenho que ir mesmo. Porque eu fico tensa, eu dou uma fugida, mas aí Deus fala, vai fazer o quê? Estamos aqui. Boa noite, tá, gente? Boa noite. Vamos começar? Gente, quando a gente recebe uns convites assim meio cabeludos, temas cabeludos, como eu falei, minha tendência é dar uma fugida, né? Não, vai você e tal. Porque eu acho tenso. Mas, como eu falei, a gente não está aqui só para fazer o que a gente quer. Na verdade, é difícil fazer o que a gente quer. A proposta do reino, a proposta de quando a gente recebe o convite do Senhor é compartilhar o que Ele tem no nosso coração, que Ele tem falado no nosso coração. E quando o Lucas chamou para a gente pensar sobre o tema papel do homem e da mulher, já me arrepiou. Porque é muito complexo, ainda mais no momento que a gente vive, pensar isso de uma forma equilibrada, que não vai nem para um clichêzão que a gente ouve e muitas pessoas já devem até ter se sentido machucadas com temas assim, e nem ir para o outro lado que é super palatável para o mundo. E um grande desafio do meu perfil, que é agradar. Eu tenho muita necessidade de agradar as pessoas e Deus trabalha isso comigo, não é de hoje. Como a gente pode se perder nesse meio do caminho? Eu tenho uma tendência muito grande de tentar fazer temas polêmicos da Bíblia serem palatáveis ao mundo. E Deus o tempo todo fala comigo, não é por aí.
Quando estiver palatável, desconfie, porque você está com certeza fazendo uma manobra aí para descer bem para você e para as pessoas. Sendo que o convite da mensagem de Jesus, de Gênesis a Apocalipse, é uma mensagem contra a cultura, contra o que está acontecendo, contra o sistema. Então, todas as vezes que temas assim forem gostosos, para quem não está no reino ainda, desconfiem. E esse recado é para mim o tempo todo. E aí, me ajuda aí, porque eu tô ficando tensa. Tá, é porque a gente tinha combinado que ela ia começar de uma forma, ela vai falar daqui a pouco, então. Não falei nada que a gente combinou. Já começou assim. Mas dá uma introduzida que eu vou... Gente, pensar sobre essa questão homem e mulher, a primeira coisa que vem para o meu coração muito claro é o poder da palavra. A primeira coisa que o diabo fez em Gênesis, capítulo 3, o que ele tenta fazer com Eva? Mudar a palavra. Ele muda conceitos. Então, todo movimento, inclusive movimentos políticos, qualquer movimento, primeiro ele precisa mexer na linguagem. A palavra, ela é fundamental. E tudo que nós criamos e somos, a Bíblia diz que veio através da palavra. Então, a palavra traz as coisas à existência. Então, quando você mexe em conceitos básicos como o que era um homem e o que é uma mulher, você cria uma problemática muito séria. E pensando de uma forma mais simples possível, qual é o conceito mais objetivo do que é um homem e o que é uma mulher? É o conceito biológico. Esse é o conceito mais simples. Nasceu com vagina, com todo o sistema ali, né, do que forma uma mulher, biologicamente falando, é mulher. Não existe eu me sinto mulher, eu penso como mulher e tudo que você possa imaginar. Quando você vai por esse viés, você cria uma série de problemáticas muito sérias. E da mesma maneira para o homem. Pô, se você nasceu ali com pênis, com tudo aquilo que envolve o sistema reprodutor de um homem, você é um homem. E isso precisa ser muito simples para o nosso coração, porque a palavra ensina dessa maneira que eu estou falando. E quando a gente começa a criar uma teologia que vai contra isso, a gente não mexe simplesmente naquela palavra, mas tudo que ela carrega de simbolismo junto. Então, quem é o primeiro casal da Bíblia? É Adão e Eva. E a Bíblia vai deixar ali muito claro que a mulher foi feita por causa do homem. E quem é o último casal da Bíblia? Jesus e a igreja. E vai dizer que a igreja foi feita por causa de Jesus. Gente, isso não é nem um pouco palatável. E eu e Helena ficamos em casa discutindo isso, conversando, porque esse é um tema que a gente já discute há muito tempo lá em casa. Isso não é nem um pouco palatável para o mundo. O mundo não acredita nisso. E a Bíblia vai dizer que aquilo que nós acreditamos enquanto cristãos é loucura. Isso é uma loucura, isso não faz sentido nenhum para o mundo. Gente, os conceitos mais básicos da nossa fé não fazem sentido para o mundo. A ideia de você, toda vez que eu dou, aquilo multiplica. Que faz sentido nenhum. Isso só acontece no reino. A ideia de quando eu me sujeito ao outro, algo acontece ali que a gente não consegue explicar, mas que bênção de Deus se derrama sobre aquela sujeição. Eu estou falando aqui de sujeição saudável, os filhos aos pais, a esposa ao marido, entre os irmãos na igreja. Então, a primeira questão que eu queria levantar aqui é muito cuidado com os conceitos que você tem acreditado. Muito cuidado com quem você está lendo, com o que você está ouvindo, porque o tempo todo, filme, seriado, rede social, amizades, conversas, literatura, tudo isso estão formando valores na nossa mente, estão formando conceitos. E esses conceitos vão dirigir a nossa vida sexual, aquilo que a gente entende por sexualidade e aquilo que a gente entende pelas coisas mais básicas. Isso, pronto, já voltei para o eixo. E esse tema é um tema que a gente discute muito lá em casa, porque sempre foi uma questão muito bizarra para mim, assim. Pensar que a vida inteira eu escutei a questão da submissão da mulher, a vida inteira eu escutei, na igreja mesmo, essa questão que o casamento, que o relacionamento entre um homem e uma mulher é Cristo, a representação de Cristo e a igreja, mas tem 2 anos que eu entendi um pouquinho
Porque cada vez que a gente vai aprofundando e pensando sobre isso, semana passada mesmo a gente teve um outro discernimento sobre isso. E tem 2 anos que eu entendi de ponto de vista prático e as implicações disso no dia a dia. Só que é algo, como eu te falei, que eu pedi hoje o dia inteiro que Deus traduzisse ao coração de vocês. Porque humanamente, conscientemente, logicamente, não faz sentido algum, é difícil de digerir, é difícil de acreditar, mas a palavra fala o tempo todo que é pela fé. A gente obedece pela fé, a gente acredita na palavra pela fé, a gente faz coisas que a gente não faria humanamente falando pela fé, por obediência, por acreditar que aquele projeto, que aquilo que Deus tem é o melhor para a gente. E eu sempre entrei muito em conflito com isso. Como assim? Como assim Deus... Ele chama o homem no relacionamento para ser o cabeça. Eu sou o quê? Eu sou o quê nessa vida, gente? O cabeça do relacionamento. Fala, gente, vou ficar olhando para a cara dele. Onde você vai, eu vou. Inventei agora, não tem nem essa música. Ai. E aí aquilo me consolava. E eu vim me consolava, não, Oi? Me consumia. E eu vim de uma casa que minha mãe é uma figura muito forte. E aí aquela referência do como assim? Eu venho de uma casa que minha mãe é muito forte para ser alguém que vai ser qualquer coisa menos uma cabeça. E, como eu falei, tem 2 anos que uma chave virou lá em casa. E muitas vezes a gente escuta essa questão da submissão como esse lugar de alguém que só a mulher perde. Não sei quem que já se sentiu assim. Quem já pensou sobre isso? Como só a mulher perdesse. Eles estivessem num papel assim, perfeito, maravilhoso, e a mulher que tem que se ferrar, a mulher que não tem personalidade, não tem história, não tem projeto, ela que entra nesse lugar. Só que Deus foi trazendo várias questões assim para o nosso casamento, para o nosso coração, de que o chamado de Jesus é perder a nossa vida. E o homem, ele perde porque ele precisa se submeter a Deus. E a gente perde quando a gente entra no relacionamento por se submeter àquilo que Deus está gerando no coração da pessoa que você escolheu. Então é uma cascata, que a gente tem visto isso, né, em vários assuntos da nossa vida. Inclusive, no meu relacionamento com o Douglas, a gente viu como é um reflexo do relacionamento dele com Deus. É uma cascata que realmente vai seguindo, né? E os filhos vão vindo atrás. E que é algo realmente espiritual quando a gente olha para esse discernimento e que só o Senhor pode gerar no nosso coração. Porque senão a gente fica com um olhar com as lentes do mundo, que vão olhar isso como machismo. E, ao mesmo tempo, a gente fica com uma lente muito limitada de que só a gente perde. Só que a responsabilidade deles, na minha opinião, hoje entendendo, eu não quero não, meu amigo. O papel deles eu acho muito mais pesado. Porque Deus me fez mulher, graças a Deus me deu um fardo que eu posso carregar. Mas... Pode complementar aí. Então, eu quero entrar nessa questão porque, como eu falei, o tempo todo a nossa mente está absorvendo ideias. Pensa em coisas básicas. A forma como você se veste. Onde que você aprendeu? E aí, a mulher tem que ser sensual ou não? Pense em coisas. Onde que você tirou a sua referência de como uma mulher se veste? Ou como um homem se veste? Como o homem entra num relacionamento com uma mulher, a mulher com o homem. Onde que você aprendeu sobre isso? A tua formatação, sabe, de computador? A tua formatação foi feita como? Na minha experiência, lidando com pessoas, o que eu tenho visto de modo geral é que essa formatação não vem da palavra. Mesmo de pessoas que estão dentro da igreja, vivendo dentro da igreja. A gente não usa a palavra como um filtro da maneira, por exemplo, como a gente deve se vestir. A maneira como a gente precisa falar, qual linguajar que a gente vai usar. E aqui eu não estou falando do crentez, mas voltando de novo para conceitos. Então, se a gente precisa pensar homem e mulher, a gente precisa pensar isso à luz da Bíblia.
Porque, gente, todo mundo quer implantar na nossa cabeça como a gente tem que fazer. Todo mundo tem uma ideia. O teu vizinho tem uma ideia. O morador de rua tem uma ideia. O político tem uma ideia. O pastor da igreja XYZ tem uma ideia. Todo mundo. Mas existe uma ideia que vem de Deus. E essa ideia está na palavra dele, não está em outro lugar. Gente, tem só de igreja, Novo Testamento tem 2000 anos de história da igreja para dizer como eu e você devemos ser homem e mulher. E eu acho incrível como a gente tem uma facilidade de jogar isso no lixo para pegar um Zé Ninguém e tomar referência dele. Gente, vocês já viram o que aconteceu com a maior parte das pessoas, dos pensadores feministas, capitalistas, comunistas e todos os istas que você quer, os grandes psicólogos, psiquiatras, vocês já pararam para ver o fim da história desses caras? Onde eles foram parar? Me lembra muito da charge que o Ziel passou aqui uns anos atrás, que eram as pessoas largando a arca de Noé, porque aqui está muito chato para entrar no Titanic. Cara, isso vai afundar. Isso vai afundar. Então, a gente tende a olhar para a palavra, só que com a lente do mundo. Sem entender todo um projeto de cuidado e amor que Deus tem por cada um de nós. E como Ele tende e deseja nos amar através da palavra. E onde que eu vou aprender isso? Meus irmãos, a receita também está na palavra. É lendo a Bíblia, é orando, é convivendo com outros irmãos, é aprendendo com outros homens. Nem tudo os meus pais puderam me dar, porque eles também vieram de um lar completamente destruído, desestruturado. Eles não sabiam o que era referência de homem e mulher, aprenderam na igreja e passaram o melhor que eles tinham para dar. Então, quem me ensinou a investir dinheiro foram irmãos da igreja. A primeira vez que me ensinaram a dirigir um carro, meus pais não tinham carro, foi um irmão da igreja. Então, gente, é comunhão, é confissão de pecados, são as disciplinas espirituais mais básicas que a gente está rasgando e jogando no lixo. Para aprender com um cara do TikTok. 5 minutos. Gente, isso não faz sentido. Não faz sentido construir a nossa vida a partir de uma crítica de uma faculdade. Gente, eu fiz História e Direito na UF. Quanta coisa era dita ali completamente contrária à palavra. E o que ontem era uma verdade, quando eu estudei em 2015, já mudou tudo, 5 anos depois, e a palavra está há milhares de anos estruturada. E aí a gente joga isso no lixo. Estou pensando aqui, vou mudar um pouquinho só o que você está falando, mas é para reforçar também. Quando a gente olha e vê que se dá muito uma percepção, não sei se vocês pensam assim, ou já pensaram, que quando a gente pensa no relacionamento, né, no homem e na mulher, quando eles se juntam, é como se cada um levasse o seu projeto, as suas histórias e levam, mas como se eles fossem viver paralelo. Só que pensando nesses dias, eu falei, cara, se a manifestação ali do papel do homem e da mulher é a manifestação de Cristo e a igreja, imagina se a igreja olha e fala assim, vou levar o meu projeto, quero viver o meu projeto. Jesus, olha, eu tenho o meu projeto, a gente vai viver paralelo. Como que fica um relacionamento assim? Pé de guerra, que é o que a gente mais vê. Quando 2 egoístas se juntam e eles não aceitam se submeter ao projeto de Deus, de cada um entrar no seu papel e ser guiado por Ele. E aí, quando eu penso nisso, eu fico assim, meninas que não estão namorando, não casaram ainda, qual Jesus vocês estão escolhendo? Porque eles vão ser... Eu acho que eu já falei isso aqui naquela vez do Dia dos Namorados. Falei? Sei lá, não sei se Deus tinha me dado esse discernimento, não. Porque eu escolhi um Jesus, Deus me deu graça de escolher um Jesusão, assim, sabe? Alguém que que eu confio muito. Alguém um cara muito temente a Deus, eu vejo isso diariamente. Foi isso que me chamou a atenção quando eu escolhi para namorar e casar.
E já é difícil pra caramba, porque é matar sua carne, assim, é você ter uma ideia, você compartilhar e você entender que Deus direciona ele ou não. Agora, se você está casando, namorando ou pensando com uma pessoa que mal lê a Bíblia, mal tem um relacionamento com Deus, minha amiga, a estrada vai ser difícil para tu. Porque você vai ter que fazer o seu papel de mulher independente do Jesus que você escolheu. Não está falando que a igreja tem que submeter a Jesus se Jesus for muito bom. A igreja, porque Jesus é perfeito aqui, mas aí vocês estão entendendo. E me dá muito temor no coração, porque eu sei na pele, eu escolhi um Jesus muito top, sério mesmo, eu não quero fazer propaganda dele não, mas aí, Deus me deu um presentão. E eu fui descobrir há 2 anos atrás, através de um livro, Deus me deu um discernimento assim, eu chorava, fiquei 3 dias de luto, literalmente. Eu botei até roupa preta praticamente, 3 dias que eu chorava, porque Deus me deu uma visão assim de, querida, aquele que quiser ter a sua vida, quiser preservar, salvar a sua vida, vai perdê-la, mas aquele que perder a vida vai salvá-la. Muito nessa questão do casamento, que a gente pensa muito nisso na vida com Deus. Mas como a representação do casamento é essa representação de Cristo com a igreja, cara, aquilo me pegou de uma forma, eu fiquei muito, muito, muito mal. Muito mal mesmo. E eu fico querendo questionar vocês assim, vocês a refletirem com quem que eu estou escolhendo caminhar e viver essa jornada que Deus vai ter que derramar sobre esse cara para ele conduzir a sua casa, a sua família, e você como mulher vai ter que fazer o seu papel independente de por onde ele estiver indo. Tem uma responsabilidade muito nossa, o que a gente pega muito em consultório, atendendo terapia de casal, ou aconselhamento, coisas assim, são pessoas que escolheram Jesus muito ruim, que estão cortando dobrado e se rebelando por aí, porque tomaram uma decisão bizarra lá atrás. E a gente sempre tenta trabalhar com a prevenção, mas a gente vê que é muito difícil, né? Trabalhar com a prevenção, porque as pessoas querem se jogar aí, se experimentar e ver o que vai dar. Mas você está tendo uma chance aqui de rever esse conceito de que Jesus que eu estou... Quer falar? Você está me olhando? Que Jesus que eu estou escolhendo. E aí você pode falar aí da questão da mulher. Qual mulher você está escolhendo para caminhar, porque o convite não é pouca coisa. Gente, eu li recentemente num livro 2 histórias que me vieram aqui à cabeça enquanto Leila falava. Uma, que era de um pastor americano, eu esqueci agora o nome dele, estou tentando aqui lembrar, mas que ele declara isso abertamente, que ele tem atração homoafetiva, né, por homens. Ele fala, não sinto atração por mulher, a minha atração sexual é por homens. E, diante disso, ele falou, olha, eu nunca tive contato com homens, mas, então, diante disso, eu vou seguir pelo celibato, que, para quem não sabe, é quando você faz um voto, por exemplo, o voto que o padre faz, de que ele não vai ter parceiros sexuais. Basicamente é isso, não vai entrar em relacionamentos, é só ele e Deus, e vai dedicar a vida dele ao ministério. E foi o que esse pastor fez. E ele, falando, o livro não era dele, mas a pessoa citava essa frase no livro e me marcou muito, né? Que quando ele prega nos locais, as pessoas tendem a pará-lo e falar assim, nossa, meu irmão, deve ser muito difícil para você seguir Jesus, né? E que ele tem uma sacada que é, e para você não é? Não tem nada do que você abra mão por causa de Jesus? Gente, quando a pessoa citou isso no livro, aquilo me chacoalhou tanto por dentro. Cara, para você não tem nada, que sem Jesus você certamente ia se jogar de cabeça, ia fazer daquele teu jeito. Não tem nada de que você abriu mão. Gente, eu não sei você, mas eu tenho muita coisa. E uma coisa que fica muito clara lá em casa pra gente é todas as vezes que o nosso casamento, que a nossa vida está desajustada, é porque eu, como homem, estou desajustado com Deus. Todas as vezes. Eu não estou sendo fiel a alguma direção que Deus me deu, alguma palavra que o Senhor me direcionou, eu estou resistente, estou de coração duro, e por o meu coração estar duro, a vida a 2 fica travancada. E, meus irmãos, eu tenho escutado algumas pregações nesse sentido, isso tem ficado muito claro para mim. Nós somos duros de coração, eu e você.
Nós somos gente de coração duro e a nossa oração precisa ser para que Deus quebre o nosso coração. Porque a gente é egoísta, é vaidoso, quer que a nossa vontade seja feita assim, porque a nossa vontade ela é a melhor. Então, esse desafio de olhar para as Escrituras e permitir que as Escrituras quebrem o nosso coração é algo muito sério, gente. Outro dia eu estava escutando o testemunho de uma irmã e ela orando: Senhor, me mostra a tua face. Sabe aquelas músicas? Deixa eu ver tua face, Jesus é lindo, me mostra a tua face. E ela orando aquilo no quarto, e enquanto ela orava, pum, apareceu um rosto na frente dela. De quem era o rosto? Do marido. Aí ela tomou aquele susto, olhou para trás: que é isso, Senhor? Ué, você não falou? Deixa eu ver tua face? A Bíblia diz que Sara chamava Abraão de Senhor. Gente, isso é inconcebível para o mundo, isso é intragável. O mundo não digere isso. O apóstolo Paulo escrevendo já no Novo Testamento, dizendo: olha, Sara chamava Abraão Senhor, e assim vocês vão agir muito bem se vocês fizerem igual. E é muito legal, porque se você for para a história de Abraão, quando ele está no meio daquela confusão toda que ele e Sara criaram com a situação de Agar e Ismael, aquilo é um caos, aquela história na vida de Abraão. O pai da fé comete um ato de incredulidade e se arrebenta, basicamente. E no final, meus irmãos, essa mulher que chamava esse homem de Senhor, sabe qual é a palavra que Deus dá para Abraão? Faça tudo quanto Sara te disser. Eu já vivi isso na nossa casa. Tempo, uma situação, situações, períodos que Deus falava: ouça tudo que Leila te falar para fazer, você faz. Porque uma coisa incrível que acontece na vida, quando a gente caminha em comunidade, caminha em igreja, caminha no casamento, em família, é um princípio que se chama honra. A gente começa a honrar quem está do nosso lado. E sempre onde há honra, ali entra a mão do Senhor. Honra, você começa a honrar a voz do outro, você começa a honrar, e honra, numa tradução muito simples, é algo ou alguém que é digno de valor. Eu começo a olhar para o lado e falo: Leila tem muito valor. O que ela fala para mim tem muito valor. E eu começo a ponderar, meus irmãos. Mas de novo, voltando para as Escrituras. Por que Deus atende a nossa oração? Porque quando nós oramos, Ele olha para a nossa oração e fala: tem valor. Então, quando a Bíblia diz que em Gênesis 3, vou fazer para Adão uma auxiliadora que lhe corresponda, essa expressão auxiliadora idônea é a mesma expressão que vai aparecer mais 8 vezes se referindo ao próprio Deus numa relação com o homem. Então, de modo algum, a gente está falando de uma relação de alguém sendo subjugado por outro. Mas ainda assim, para o mundo, isso é inconcebível. Mas o que nós cremos enquanto povo de Deus, enquanto igreja, é numa cultura de honra, gente. De olhar para o lado e ver que o nosso irmão tem valor, que os nossos pais têm valor. E isso é muito claro para a gente. Quem não honra pai e mãe, quem não consegue olhar para os pais como alguém de valor, não vai conseguir olhar para quem está do lado como alguém de valor. Seja homem ou seja mulher. Gente, é fato. Quando chega um casal ou um indivíduo procurando ajuda, a primeira pergunta que eu faço: como é que era a tua relação com os teus pais? Batata, não, meu pai não valia nada, abandonou a gente, minha mãe é muito chata, brigona, fala muito. Gente, a gente tem pessoas que semearam a vida inteira desonra, desvalor, e agora vão para a vida 2, ou ainda que não sejam casadas, mas não conseguem saber o papel do homem e o papel da mulher, o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, porque não honrou, não carregou uma cultura de honra. Então, olha para a palavra, olha para as Escrituras, olha para a tua vida, olha para onde você veio. Como é que está isso? Como é que está a tua relação com os teus pais? Os conselhos, as falas que eles te trazem. Quando você discorda deles, como é que é a tua reação quando você discorda dele? Tudo aquilo que a gente rejeita, a gente tende a repetir. Tudo. Enquanto a gente não entra nesse lugar de honra, a gente tende a repetir exatamente os mesmos erros que os nossos pais e os nossos antepassados cometeram. E eu não consigo entender homem e mulher se eu não entender quem meus pais são e foram na minha história. Quem foram meus avós, meus tios. Porque são eles que definem para mim e para você o que é ser um homem e ser uma mulher. A menina que está em pé de guerra com o pai, ela vai estar em pé de guerra com o marido, com o namorado, com as figuras masculinas, o professor, o patrão que aparecer.
O homem que está em pé de guerra com a figura feminina, ele vai desvalorizar a esposa, vai desvalorizar a amiga, a namorada. Gente, isso é certo. Como é que está isso na tua vida? Você está desonrando seus pais? Dando de ombro, fazendo pouco caso? Ainda que você não fale nada, mas você olha dentro do coração e pensa dentro de você: meu pai não sabe o que está falando. Ele é um doido. Como é que está isso dentro de você? Isso é desonra. Você não precisa falar. Quando Leila fala desse livro que a gente leu, normalmente leitura lá em casa a gente lê de forma bem gradual. Eu costumo praticar mais a leitura do que ela, mas alguns livros eu falo: olha, tá aqui o livro, você tem prazo, eu quero que você lê para a gente discutir. E aí, esse livro foi um livro que ela leu muito rápido, e a gente ficou assim bem mal, uma semana lá em casa, bem mexido. E quando terminou o livro, ela: cara, realmente, entendi, vamos reajustar aqui a nossa vida e tal, algumas coisas, me pediu perdão algumas coisas. E, gente, na medida que ela ia colocando para fora todos os sentimentos que ela tinha em relação a mim, negativos e ruins, gente, era o mesmo sentimento que eu tinha com Deus. Ela só estava refletindo em mim o que eu estava trazendo para ela da minha relação com Deus. A desconfiança, a insegurança, o medo, era só um reflexo da minha relação com Deus. Eu tenho falado aqui, toda vez que a gente faz o papo reto aqui, eu tenho falado: homens, nós somos um reflexo de Jesus, que se sacrifica, que dá a vida pela igreja. Nós somos o reflexo de Jesus, então nós não podemos ser preguiçosos, fracos, frouxos, indiferentes, porque Jesus não é indiferente à igreja. Então nós não podemos ser indiferentes às mulheres. E talvez você está aqui me ouvindo e você não tem nem namorada, está solteiro. Meu irmão, não seja indiferente à irmã que Jesus colocou sentada do teu lado na cadeira. Como é que você pode amá-la, servi-la, protegê-la? Cara, outro dia ouvindo a história do rapaz foi dar carona para a menina da igreja, saindo do culto, deixou a menina na rua, gente. E a garota teve que entrar na rua dela sozinha no meio da chuva, de noite, porque o cara não queria dar a volta no sinal. Gente, isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Esse cara não entendeu o caráter de Jesus. Largou a menina no ponto, porque ele não queria, andar com o carro dele mais do que 500 metros. Ou outras histórias, do cara não entrar na rua porque a rua da menina era de barro, ele ia sujar o carro dele. Gente, isso é inconcebível. E o pior é que as meninas namoram um sujeito desse. Gente, isso é inaceitável. Vocês estão rindo? Vocês não sabem o que eu escuto. Isso é inaceitável. Mas é que minha rua era suja mesmo. Gente, esse cara amanhã, ele mete a mão em você, te distrata. Gente, isso é inaceitável. Só complementar, mas eu não vou continuar, não. Que passa também pela nossa ideia de desvalor, né? Quando uma mulher se submete a uma situação dessa, passa por essa relação com Deus que ainda não te fez enxergar quem você é para Deus. Então, como é o que a gente sempre fala, tudo passa pela nossa lente com a palavra, nossa relação com Deus, para que isso molde a nossa forma de lidar com os nossos pais, que vai moldar a nossa forma de lidar com o nosso parceiro, né? Aí depois casado e tal. E vai moldar a forma com que a gente lida com os nossos filhos. E os nossos filhos é geracional. A gente tem conversado muito com isso, sobre isso. Não só pela linha que a gente escolheu de terapia, que é sistêmica familiar. A gente escolheu justamente por entender que, biblicamente, Deus pensa em gerações o tempo inteiro. Então fica muito pobre a gente olhar o tempo todo para a nossa vida aqui, para o nosso casamento aqui, para o meu papel como mulher aqui. Não, o que eu bebi das mulheres da minha família, o que eu preciso redimir pela palavra para que a minha filha, as minhas netas possam beber de uma fonte nova. Então, tudo que a gente tem falado aqui, tentem ampliar para uma coisa geracional, porque é uma atitude hoje, é um mudar de mentalidade hoje, é uma forma que eu lido com Douglas hoje, que vai... Perdi a palavra. Eu gosto de outra palavra.
Eu gosto daquela outra. Resvalar, não é? Mas vocês entenderam. Eu não vou achar, eu vou ficar inconformada. Mas eu só queria pontuar isso do desvalor. Mas você estava falando sobre essa questão da mulher que vai se submeter a uma pessoa dessa que não entra na rua de barro. Então, gente, Leila, a gente sempre termina, às vezes, em um ambiente como esse que a gente fala, cara, as pessoas ficaram quietas, assim, completamente, tipo, amor, é só pancada, meu irmão, não tem como, é muito claro, porque a gente faz aconselhamento atrás de aconselhamento, terapia atrás de terapia. Caraca, é sempre a mesma história, gente. É sempre a mesma história, você vai vendo aquele filme muitas vezes. Sabe aqueles filmes que você já decora as falas? É muito parecido. É parecido. E a palavra que fica no meu coração, meu Deus, onde que tudo começou? Desonra. Você não foi parar nesse corpo aí que você tem à toa. Você não caiu nesse mundo de paraquedas. Você não pode deixar nenhuma filosofia, nenhuma política, ou mesmo um pastor que vá contrário à palavra te falar o contrário disso. Cara, ser amado e amada de Jesus, colocado na família que você está, por Jesus, para que nessa família você cresça e você multiplique, frutifique para a glória dele. A gente não pode deixar isso de lado. Não pode. A gente precisa amar o Senhor e aprender nas condições que Ele deu para cada um de nós a honrá-lo e a honrar quem Ele nos fez. E a gente não pode permitir do nosso lado pessoas que nos apontem numa direção oposta de Cristo. Um rapaz que para do teu lado e fala para você desonrar teus pais, isso é louco. Foge. Uma menina que para do teu lado e fala para você desonrar seus pais, foge. Isso é loucura. Isso vai destruir a tua vida. Amigos que te apontam numa direção oposta, cara, foge. Então, assim, a palavra que veio muito ao meu coração é quem Deus chamou para ser estar. Quem Deus te chamou? Onde? Qual a família, qual a vida que Ele te deu? Isso não foi acaso, você não é obra do acaso. A sua sexualidade não é obra do acaso. A sua história familiar não é obra do acaso. Gente, todos nós aqui, eu já falei isso em outras oportunidades, porque eu tenho consciência que eu sou bem repetitivo. Todos nós colhemos consequências do que os nossos pais plantaram. Mas os nossos filhos vão colher as nossas escolhas. Você não tem gerência sobre o que os seus avós fizeram. Mas nossos filhos, sobre o que eles vão colher da nossa vida, nós temos. Quem eles vão encontrar? Pessoas seguras ou pessoas completamente com a vida desordenada? E o que eles vão achar? Uma estabilidade emocional, uma pessoa segura, uma pessoa completamente, como diz a Bíblia, levada por qualquer vento de doutrina. Quem eles vão achar em nós? Que é muito fácil olhar para o teu pai e para a tua mãe e pensar por que eles não compraram um bom carro, por que eles não juntaram dinheiro, por que eles não estudaram, por que eles não fizeram um concurso, e vir para pai e mãe cheio de pedra na mão. Muito fácil. Por que você não faz então? Por que você não estuda? Por que você não se dedica? Porque um dia os seus filhos vão colher a consequência disso. Da sua vida com Deus ou da ausência da sua vida com Deus. Eles vão colher. Lembra lá quando no Antigo Testamento dizia que Deus, Ele visita o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. O que é isso, gente? São as consequências. Eu não tenho responsabilidade sobre as decisões dos meus pais, mas eu vou colher as consequências. E assim cada um de nós. Mas Ele diz que abençoa até 1000 gerações. Cara, eu amo isso. Você vê muito mais uma decisão de seguir a Jesus, de abrir mão da própria vida, de ser fiel às Escrituras. Cara, isso não é legal, isso não é divertido, isso não é emocionante, mas isso salva a nossa vida e livra a nossa alma do inferno. Livra os nossos descendentes do inferno. Porque no final, gente, é tudo sobre a eternidade e onde estaremos eternamente. A minha vida e a sua não é sobre eu e você, é sobre Ele, é sobre o reino de Deus e onde estaremos eternamente. Você pode levar muita gente para a eternidade, seja para um lado, seja para o outro. Para onde você está levando? A forma como você trabalha, a forma como você se relaciona no seu namoro, amizade, casamento, trabalho,
Está levando as pessoas para qual direção? Para a eternidade. Se a salvação da sua casa, dos seus pais, dos seus irmãos, dependerem da sua postura agora, hoje, para onde você está conduzindo eles? Para o céu ou para o inferno? Para uma eternidade ao lado de Jesus, convivendo com Jesus, ou uma eternidade de completa ausência de Deus, que é o inferno. Se depender da maneira como você fala, se veste, como você cuida da vida financeira, você está apontando as pessoas para valores do reino ou para valores do mundo. Cara, é sobre isso. Eu quero orar com você nesse momento. Você pode se colocar de pé, por favor? Eu queria pedir uma coisa que eu estou sentindo aqui no coração. Eu sei que as pessoas não gostam de sair do lugar, eu particularmente nunca gosto. Mas eu queria muito que todo mundo viesse aqui na frente agora, para a gente orar junto. Todo mundo. Se puder chegar só um pouquinho mais para frente, para dar bastante, para todo mundo entrar. Tiagão da câmera, vem também, Tiago. Deixa a câmera aí, por favor. Eu sei que você está trabalhando, mas vem também. Só deixa ela reta aí, não vou sair daqui do meio, não. Eu quero te pedir uma coisa. Olha para o lado. Qualquer lado. 360. O que você está vendo? Homens e mulheres, irmãos, irmãs. Aqui tem dores, gente. Aqui tem gente que está lutando muito para estar aqui, que vocês não fazem ideia. Tem gente que está aqui com muito sofrimento, muito desgastado. Está tomando muita pedrada dos pais, da família. Cara, esse aqui é um lugar de amor. Aqui é o lugar para a gente se cuidar. Aqui é o lugar para a gente apontar um ao outro para o reino. Aqui é o lugar da gente dar as mãos e caminhar junto para a eternidade, cara. Aqui é o lugar para isso. Aqui é a casa de oração. Aqui é o lugar onde a gente olha no olho e sente a dor do outro. Aqui não é o lugar da opressão. Aqui não é o lugar onde a gente humilha o outro, onde a gente rejeita, onde a gente passa a perna, onde a gente usa e abusa do irmão, da irmã, onde a gente defrauda. Aqui não é o lugar disso. Aqui é o lugar da cura. Aqui é a casa de oração, onde a gente olha para o outro e fala: você tem muito valor, isso que você fez foi muito bom, Deus está contigo. Aqui é o lugar onde a gente reconhece ministérios. Cara, uma das coisas que fez eu me apaixonar por Leila foi num dia muito grave onde eu desonrei meu pai. Eu desonrei. E aquilo me fez muito mal e eu estava com muita certeza da minha razão. Muito convicto. E a gente na época era da mesma célula, que foi onde a gente se conheceu. E quando eu contei para ela, cheio da minha razão, tudo que eu tinha feito, a maneira como eu falei com ele, porque na minha cabeça ele tinha errado, ele mentiu para mim, ele agiu de uma maneira que não foi, que eu não concordava. Ela terminou para mim e falou: você pecou, isso está errado, você desonrou seu pai, você não falou com ele de uma maneira legal, isso não justifica. Gente, eu fiquei tão em choque com aquilo, porque aquela mulher estava me apontando para Jesus. Cara, Deus usou ela para curar minha relação com os meus pais. E eu sei que Deus me usou para curar a relação dela com a família dela. Isso aqui é um lugar de cura. Cara, isso aqui é um lugar de cura. Não sai daqui sem ajudar ninguém, o outro a ser curado. Cara, a gente não está aqui para botar no outro estereótipo. A gente está aqui para amar, servir com a nossa vida e valorizar o outro. Cara, quando você vê alguém de uma maneira legal, não julga, não joga pedra. Vai entender, minha irmã, você não precisa disso.
Minha irmã, você não precisa entregar o teu corpo pro teu namorado, para que ele fique com você. Por quê? Você está se sentindo abandonado? Eu estou aqui. Meu irmão, você não precisa se endividar para ter um carro que você não pode ter, para chamar a atenção das pessoas. Eu estou aqui, cara, eu te amo. Você é precioso. Cara, todos nós precisamos disso. Todos nós. Cara, sente o teu irmão. Quero te convidar nessa noite a você fechar seus olhos, baixar sua cabeça, mas pedir a Deus isso no teu coração. Deus, para quem eu posso ser instrumento de cura? Para quem eu posso ser chavinha de Deus para libertação? Pai, nós estamos aqui nesta noite, nós somos teus filhos, filhas, amados de Jesus. Mas, Senhor, a gente está com muitos buracos na alma. Nossa alma está ferida, Senhor. Está quebrada, a gente está com a autoestima baixa ou alta demais. A gente está com o coração muito cheio de razão. A gente está perdido, Senhor. Mas a Tua palavra diz que é aqui, é neste lugar, é na casa de Deus, é na igreja, onde a igreja se reúne, que aí é lugar de cura, que aí é onde Jesus entra, que aí é o lugar de salvação. A Tua palavra diz que a igreja é a coluna da salvação, baluarte da verdade. É aqui, Senhor, onde nós precisamos ouvir a verdade sobre quem nós somos. Qual é o nosso destino, Senhor? Não é o mundo que vai nos dizer isso. Não é a empresa que pagar o melhor salário que vai dizer o nosso destino. Não é onde está com mais status, poder. Não é, Senhor, o nosso destino é traçado aqui, no meio do povo de Deus, onde há ferida, mas também onde há cura. Fala com a gente, Senhor. Fala com cada irmão e irmã aqui. Tanta gente doente, tanta gente ferida, Senhor. Tanta gente perdida. Mas a Tua palavra diz que nós somos ovelhas do Teu rebanho e as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e te seguem. E nessa noite, Senhor, nós queremos Te seguir. Nós queremos ser transformados pela Tua palavra. Nós queremos ser transformados pelo poder que há no Teu nome. Nós queremos, Senhor, nós queremos ser tocados pelo Espírito Santo, pelo Espírito da verdade, por aquele que é o Consolador, por aquele, Senhor, que nos salva das nossas meninices, das nossas inseguranças, que nos cura, Senhor, que nos cura, cura cada irmão, cada irmã aqui, Senhor, cada filho, filha de Deus. E, Senhor, se alguém aqui feriu o outro, se alguém aqui liberou palavras de morte, palavras que diminuíram, olhares de indiferença, olhares de insegurança, Pai, em nome de Jesus, que traga a memória para que haja cura, liberação de perdão, Senhor. Se alguém aqui, antes de chegar aqui hoje, liberou palavras de morte para os pais, pensamentos de ofensa, de desvalor, de desonra, Senhor, que volte para casa com o coração quebrantado, para pedir perdão, para se arrepender, para voltar para esse lugar de honra, que é onde nós encontramos o favor de Deus. Faz assim, Espírito Santo. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.